vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para o nosso programa semanal, hoje domingo, 15 horas. Pela manhã tivemos aqui o nosso seminário, participamos em todo o Brasil, os manaíns de todo o Brasil, anfiteatros, com o seminário de principiante, onde recebemos uma grande bênção da parte do Senhor. E agora, então, temos aqui a transmissão de alguns vídeos, participações que selecionamos, que recebemos de todo o Brasil em relação à nossa escola bíblica dominical. Às 9h30, pastor Gilson já realizou essa tarefa. Às 12 horas, ele retornou apresentando vídeos do exterior. E agora, como sempre, é a nossa vez. Então, temos aqui nesta tarde conosco a jovem Ana Beatriz, da Igreja de Ipanema. A paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Mais uma vez conosco aqui. Isso, estar aqui de novo. Glória a Jesus. E temos aqui a jovem Maria Luísa, da Igreja de Botafogo, que está conosco aqui pela primeira vez, não é isso? Amém. Paz do Senhor, pastor. Prazer estar aqui. Amém. A paz do Senhor. É bom que nós temos aqui duas estudantes de medicina, em qualquer necessidade, nós estamos aqui amparados, não é isso? Muito bem, meus queridos, vamos dar sequência ao nosso estudo no livro de Cantares de Salomão. Muitas experiências têm sido alcançadas por todos. Nós, particularmente no programa, também recebemos uma grande bênção quando vemos o conteúdo que tem sido apresentado, fruto da busca dos irmãos, do empenho naquilo que o Espírito Santo tem realizado. O nosso tema, então, é a Igreja e seus mistérios, profetizados no livro de Cantares, no Velho Testamento. O assunto nesse segundo capítulo, estamos vendo a definição histórica, profética e doutrinária da igreja no seu momento final, ou seja, o momento da operação, do derramamento do Espírito Santo como preparo da igreja para o arrebatamento. Vamos então à nossa primeira pergunta. Diz assim, lendo Cantares, capítulo 2, verso 15, estamos ainda estudando o capítulo 2, quais os males que as raposas e raposinhas causam às vinhas? Temos aqui duas participações, o diácono Eduardo Odílio Leite, de Palhoça, Santa Catarina, e a senhora Maristela Lindolfo, de Niterói, aqui no Rio de Janeiro. Vamos assistir essas participações e depois as jovens aqui vão trazer seus comentários. Em resposta à pergunta 1, que fala a respeito dos males que as raposas e as raposinhas fazem nas vinhas, nós entendemos que a raposa, ela come o fruto da vinha, e a raposinha, ela come as flores da vinha. Ou seja, sem as flores, não há fruto. Então, tanto a raposa como a raposinha, elas trazem um grande prejuízo para a vinha, impedindo assim o crescimento da operação do Espírito Santo na vida do servo do Senhor. Amém? A paz do Senhor, irmãos. As raposas, elas comem os frutos. As raposinhas, elas comem as flores. E profeticamente, as flores falam dos dons espirituais e os frutos são o resultado desses dons. As raposinhas, elas são aquelas pequenas coisas que sorrateiramente vai tentando entrar na vida do servo. E sem perceber, elas vão minando a vida do servo e elas vão destruindo as flores, impedindo que os frutos venham a acontecer. Bem, meus irmãos, nós assistimos a esses dois primeiros vídeos desta pergunta e nós temos percebido que há um alcance muito grande em relação ao tema, desta pergunta que foi apresentada. Até porque, como temos falado, o livro de Cantares é um livro de revelações muito profundas e maravilhosas, principalmente para a igreja nesta última hora. Vou começar então com a Maria Luísa. O que você tem a comentar? É interessante, que o diácono Eduardo, ele fala ali sobre o prejuízo que a raposa e a raposinha trazem à vinha, A raposa ali, ela vai no fruto e a raposinha na flor. Mas sem flor também não tem fruto. Então a gente vê uma vinha enfraquecida, uma igreja que não tem o sustento do fruto, não tem o aroma, da flor. Então é uma igreja morta. Já a irmã Maristela, ela cita bastante da raposinha, que é aquele pecado, que vai sorrateiramente minando a vida do servo. E é interessante, porque muitas vezes nós vemos, não tem nada a ver, é aquilo que parece não ter problema, e o servo ele vai perdendo a intimidade com o Senhor, vai perdendo, a alegria, porque se não tem fruto, não tem o vinho, não tem o mosto. Então vai perdendo a alegria do Espírito Santo, e quando o servo percebe, ele já não está mais ali em comunhão, no corpo.
E a gente sabe, né, que as trevas, ela não tem parte com a luz. É verdade, é isso mesmo. E você, Ana Beatriz? Amém, pastor. Como a Maria Luísa citou, é justamente isso que faz com que o Espírito Santo deixe de operar. Muito interessante a colocação dos irmãos. E vejam só que quando se fala das flores, ou melhor, dos frutos pequenos, quando começa a surgir, né, é algo que a destruição ela é constante até. Né, porque ela impede o crescimento, conforme foi bem colocado, ela impede o crescimento do fruto, e as jovens alcançaram realmente muito bem aquilo que o Senhor tem mostrado para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bom. Vamos à nossa próxima pergunta então, queridos. Lendo os versos 15 e 16, onde podemos encontrar a advertência de vigilância e a doutrina da comunhão, temos duas participações, a senhora Rosileide Santos, de Porto Seguro, da Bahia, e a senhora Suelana Ferreira, participante sempre assídua conosco aqui de São José, Santa Catarina, do grupo Semente Preciosa. Vamos então prestar atenção nesses dois vídeos. Respondendo à questão 2, a vigilância está no verso 15, que fala do cuidado que a noiva tem que ter nesta última hora. O cuidado com as raposas, as investidas são muitas, porque ela quer destruir os vinhedos, as flores, quer tirar o servo da presença do Espírito Santo. É um alerta para o arrebatamento. Ela não deve se contaminar com dons mentirosos, ela tem que estar firmada. E no verso 16 já fala desse firmamento, é a comunhão, que a noiva ela se encontra firmada e definida na presença do Senhor. Nada a deixa contaminar. Ela vive a verdade com os dons espirituais. É uma troca do noivo com a noiva, porque ela anseia a sua volta e ele a prepara e cuida para que ela não saia dessa direção. Lá em Lucas, no verso 12, 35, o Senhor nos fala: cingido esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias. E é assim que a noiva tem que estar, com as suas candeias acesas, preparada, porque ele virá buscá-la. Amém, irmãos? Nós vemos uma advertência quanto à vigilância. E também vemos no capítulo de Cantares 2, nos versos 15 e 16, a doutrina de comunhão. E nós vemos a vigilância quando fala: apanhai as raposas e rapozinhas, que fazem mal às vinhas. É o momento de vigiar, é um momento de vigilância, porque assim como a velocidade da revelação está rápida, assim também a velocidade do pecado e o adversário ele está ao derredor para matar a vinha nas nossas vidas, para matar o fruto dessa obra. Então nós vimos em Mateus 26, 41, quando nos fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A igreja ela está pronta para subir, mas o adversário, as raposas, as raposinhas querem matar o fruto nas nossas vidas. E vemos a doutrina de comunhão quando fala: o meu amado é meu e eu sou dele. Nós vemos quando ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Então isso fala da comunhão da igreja, da noiva com seu noivo. É um amor mútuo, é um compromisso mútuo que nós temos. E a comunhão é entre os lírios. Por quê? Porque a comunhão é dentro do corpo, é onde o sangue circula e onde o Espírito Santo tem operado. A todos a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós assistimos a esses dois vídeos com essas participações. Temos visto a riqueza, o alcance, e as jovens aqui na mesa também têm as suas colocações a fazer. Eu vou começar agora então pela Ana Beatriz. Pode falar, minha querida. Amém, pastor. Foi uma bênção a resposta das irmãs. E o interessante é que, como terminando a resposta da irmã Suelana, nós podemos ver que a comunhão, ela é um ato, ela é uma consequência do ato do Senhor ter morrido por nós na cruz. E se nós lermos Atos, no capítulo 2, versículo 42, podemos ler aqui: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então fala justamente sobre essa troca vice-versa entre a igreja e o Senhor Jesus, trabalhando na comunhão. É uma troca constante, não é? Por quê? Porque a igreja é viva e o Senhor está vivo também, se revelando, não é isso? Maria Luísa, e você? Amém. Os irmãos, eles foram bem completos nas respostas, né? Eu acho que não tenho nada a acrescentar. O que eu identifiquei, né, quando eu li a pergunta, é que quando a gente fala de vigilância e de comunhão,
os dois falam da necessidade do sangue, né? Nós, como servos, a gente tem uma marca, que é o sangue que foi derramado ali na cruz, como a Ana Beatriz falou, e esse sangue derramado faz alusão ao Espírito Santo. E quando a gente fala de vigilância, é o servo que ele está atento ao que está para acontecer. E quando a gente fala de atenção, de foco, é um cérebro que precisa de sangue, precisa de nutrientes, e esse sangue justamente é a nutrição dada pelo Espírito Santo, né? O servo ali, ele tem que estar atento para o que vai acontecer, identificar ali o problema, né? A entrada ali da raposa, da raposinha, e pronto para agir, né? Ali, quando a gente fala de apanhar as raposas e raposinhas, fala de uma ação, que é tirar. Então o servo, ele tem que identificar e retirar. E a gente vê ali a ação do sangue. E quando a gente fala de comunhão, a gente também fala de novo do Espírito Santo, do sangue, porque a nossa comunhão com Jesus se dá pelo Espírito Santo, né? Exatamente. O sangue ali derramado na cruz, o penhor, né? Paulo escreve isso aos Coríntios, que o Espírito Santo nos nossos corações é o selo, é a marca do servo. Então, isso que eu identifiquei. É interessante porque nós percebemos o seguinte: o mesmo Espírito Santo que mostra, que aponta, dá o recurso para que você combata e coloque para fora do corpo aquilo que não é dele. Não é isso? Louvado seja o nome do Senhor. Muito bom. Amém. Vamos à nossa próxima pergunta. Pergunta de número 3, que diz assim, lendo Cantares, capítulo 2, verso 16, qual o significado da expressão "o meu amado é meu e eu sou dele"? Temos a participação da senhora Arminda Pinafo Lodi, de São Gabriel da Palha, Espírito Santo, e o jovem Pedro Bernardes, de Passos, Minas Gerais. Vamos estar atentos. Em resposta à terceira pergunta da Escola Bíblica Dominical, que está no livro de Cantares, capítulo 2, verso 16, que diz: qual o significado da expressão "o meu amado é meu e eu sou dele"? Meus irmãos, nos fala de um amor mútuo, correspondido, uma comunhão plena entre o noivo, que é Jesus, e a noiva, que é a igreja. Jesus, ele amou a igreja, e Jesus, ele é um dom gratuito de Deus Pai, pois pela graça ele enviou o seu Filho para resgatar uma igreja da condenação. E a palavra em João 3, verso 16, nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A igreja valorizou esse sacrifício. A igreja aceitou Jesus como seu Salvador, como seu único amor, pois a prova de amor que ele deu não foi com coisas corruptíveis como o ouro e a prata, mas foi com o seu sangue, com a sua vida. E a igreja, então, ela se entrega a este amor. Um amor correspondido entre o noivo, que é Jesus, e a noiva, que é a igreja. Jesus, ele tem a igreja como propriedade particular, pois ele comprou. E a igreja tem Jesus como seu único amor. Ela não tem outro amor na sua vida, mas ela tem só Jesus. Ela o ama incondicionalmente e ela almeja estar nos braços do seu Salvador. Respondendo à pergunta 3, é o compromisso da igreja com o noivo e o noivo com a igreja. A igreja só tem compromisso com Jesus e ele com a igreja fiel. E ela é inviolável, é a noiva, é a virgem, como diz em Cantares 2,16. O meu amado é meu e eu sou dele, ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. A paz do Senhor. Meus irmãos, retornamos, assistimos mais 2 participações muito boas e realmente a cada programa, a cada vez que nos aprofundamos mais no livro de Cantares, e vejam os irmãos que estamos ainda no capítulo 2. Quantas coisas os irmãos têm alcançado, não é? Porque o Espírito Santo tem revelado nesta hora. Muito bem, Maria Luísa, vou começar por você. O que você tem a comentar? Amém. As respostas dos irmãos estão bem completas, mas eu identifiquei, né, que aqui esse comprometimento mútuo entre o meu amado, né, o meu amado é meu e eu sou dele, fala do projeto de salvação. Ali Deus, ele elegeu, né, a cada um de nós, ele nos amou primeiro e nós temos, né, o livre-arbítrio
E um dia nós fomos chamados e aceitamos esse chamado de Jesus, né? E quando a gente passa a viver no processo de santificação com o Espírito Santo, nós vamos vivendo, né, esse chamado, esse projeto de salvação. E interessante que a irmã Arminda, ela comentou assim, ele não nos comprou com ouro ou prata, não é algo corruptível, mas foi com seu sangue, com a vida, né? Ele nos comprou com algo que é incorruptível. Esse é o meu comentário. E é um valor, veja só, é um valor que ninguém quer dar, a sua vida, não é? Mas ele deu. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Ana Beatriz, diga. Amém. Pastor, interessante como a irmã Maria Luísa disse, e também o vídeo que nós acabamos de assistir da senhora Arminda, é justamente isso. A igreja fiel, ela declara a sua gratidão por esse ato do Senhor Jesus na cruz, que é impagável e que nenhum outro gostaria de nos dar. Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu posso me atrever a dizer que a cada programa onde assistimos essas participações é como um mini seminário que fazemos, não é verdade? De tantas revelações maravilhosas que alcançamos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos à próxima pergunta, pergunta de número 4. Lendo Cantares, capítulo 2, verso 17, qual a aplicação profética do apelo da noiva à igreja ao noivo Jesus na expressão antes que refresque o dia? Então temos duas participações, o diácono Paulo Márcio de Carvalho, de Barra Mansa, Rio de Janeiro, sempre participa conosco, e o jovem Felipe Ricardo, de Fortaleza, no Ceará, também do grupo Semente Preciosa. Vamos assistir com atenção. Antes que o sol se ponha, antes da meia-noite, antes que o Espírito Santo se retire deste mundo e não exista mais a revelação, antes que a luz se apaga e venha o domínio das trevas sobre o mundo, uma nuvem negra que paira sobre este mundo. Estamos vivendo o período dos últimos raios de luz do sol da revelação, período das últimas revelações. A igreja sem revelação não vai subir. Estamos vivendo a última hora. Em breve, Jesus vai voltar. É o tempo do breve. Como diz lá no Evangelho de João, capítulo 12, no verso 35, que diz: Disse-lhes, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, credes na luz, para que sejais filhos da luz. Amém. A paz do Senhor. Na expressão antes que refresque o dia, o verso 17 do capítulo 2 de Cantares aponta profeticamente para o momento profético ao qual temos vivido hoje em nossos dias. É o momento do pré-arrebatamento. É o período onde o Espírito Santo tem sido derramado sobre a igreja. E o apelo da igreja é justamente para desfrutar a cada dia desses mistérios, pois é antes que o sol se ponha, é antes que o arrebatamento aconteça, pois os mistérios de Deus só são revelados enquanto a luz está posta sobre a igreja. E a igreja, ela tem sido a detentora desses mistérios, não simplesmente porque ela quer, mas porque ela foi escolhida por Deus, porque Ele entregou o seu Filho Jesus, o noivo, foi o dote pago para com que a igreja viesse desfrutar desses mistérios. E a igreja sabe que esse período é um período de grande importância, pois é o período em que a revelação ainda está sobre ela, e a súplica dela é com que esses mistérios sejam revelados diariamente, para que quando chegar o grande momento a igreja seja arrebatada e ela subirá juntamente com o Espírito Santo, juntamente com os mistérios de Deus revelados a ela, pois não haverá mais a revelação do pós-arrebatamento. E a igreja, ela sabe disso e ela desfruta dessas revelações, porque ela caminha sobre a revelação do Espírito, sobre a direção do Espírito, e ela será arrebatada porque ela é direcionada pelo Espírito, pois ela tem a revelação do Espírito sobre ela. Amém. E a paz do Senhor Jesus. Seja louvado, seja glorificado o nome do nosso Deus. Mais duas participações muito boas, realmente muito boas. E eu agora pergunto aqui a Maria Luísa os comentários que ela tem a fazer. Pode falar. Os irmãos ali eles falaram bem, né, sobre a gente estar vivendo um período que é o pré-arrebatamento. Então a gente identifica, né, antes que refresque o dia, como o período da tarde, que é aquele que precede, né, a meia-noite. Então é quando ainda tem os raios de luz, é quando a igreja ainda desfruta das revelações do Espírito Santo. É isso que eu identifico aqui nessa passagem, no verso 17.
a igreja ainda tem a luz do Senhor, não é? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas será por pouco tempo. Muito bem. Ana Beatriz, pode falar. Amém, pastor. Interessante é justamente que a igreja ela tem pressa em ser arrebatada e ser retirada antes que venha essa frieza espiritual. Porque é justamente o apelo da noiva, que é, ora vem, Senhor Jesus, para que nós possamos ser retirados antes que venha esse momento de frieza. E essa é a promessa, não é? verdade. Essa é a promessa do Senhor para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos à nossa próxima pergunta, pergunta de número 5. Ainda neste verso 17, qual a aplicação profética da expressão "e caiam as sombras"? Temos a participação do obreiro Igor Ferraz, de João Pessoa, na Paraíba, e da senhora Josilda Andrade, de Porto Seguro, na Bahia, também do grupo Semente Preciosa. Vamos assistir então com atenção. Em resposta à pergunta de número 5, quando a expressão diz "e caiam as sombras", fala de uma densa treva que virá sobre o mundo. Em Isaías 8:22, a palavra diz: "E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas." Quando o povo de Israel estava saindo do Egito, a palavra diz que havia uma densa treva, na penúltima praga, a praga das trevas. E as trevas eram tão densas que eram capazes de serem apalpadas. Mas enquanto havia trevas em todo o Egito, na casa dos filhos de Israel havia luz, porque a igreja ela anda na revelação. Ela tem as suas candeias acesas. Ela será poupada dessa grande treva que virá sobre o mundo, da grande tribulação. A Bíblia diz que antes que venha o mal, o justo será levado. Então a igreja que foi justificada pelo sangue de Jesus, que anda na revelação, ela será poupada da grande tribulação. A paz do Senhor Jesus. Em Cantares 2, versículo 17, vem falar sobre antes que refresque o dia e caia a sombra. Vem falar do momento profético que estamos a viver. Um momento que virá a grande tribulação. Mas a igreja do Senhor não viverá esse momento, porque antes será retirada pelo noivo. O noivo virá buscar uma igreja que está pronta, preparada e que anseia que o amado venha a buscar. A paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, na sequência então dessas duas colocações, dos dois vídeos que foram colocados, muito bons, como tem sido todo o programa, não é? Nós vamos agora ver os comentários e vou começar aqui pela Ana Beatriz. Pode falar, Ana. Amém, pastor. Realmente uma bênção. Assim, as duas respostas alcançadas foram uma bênção e a gente vê justamente sobre isso, que é a igreja ela se preparando, buscando a luz, buscando a revelação antes do toque da quarta trombeta. E a gente vê que os dois irmãos eles falaram justamente sobre esse momento. Uma bênção as respostas. Glória a Jesus. E você, Maria Luísa? Amém. Os dois irmãos, ali, eles falaram das sombras como o período das trevas, o período da grande tribulação que vai se dar após o arrebatamento e a igreja já não vai estar mais aqui. Eu me lembrei, do verso que está em Apocalipse, capítulo 3, verso 10, que diz: "Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra." Aqui, João escrevendo para a igreja de Filadélfia, que é tipo da igreja fiel, A igreja que vai estar arrebatada e não vai viver, vai ser poupada desse momento da grande tribulação. Amém. Glória a Deus. Louvamos e glorificamos ao nome do Senhor, porque nós sabemos, diante de todos esses fatos proféticos, que em breve estaremos com o Senhor. Amém. Glória a Jesus. Nossa próxima pergunta, número 6, lendo Cantares, capítulo 2, verso 17. Qual a aplicação profética da expressão "faze-te semelhante ao gamo ou ao filho dos veados sobre os montes de Beter"? Temos a participação do diácono Moisés Lindolfo, de Niterói, aqui do Rio de Janeiro, também do ungido Anderson Santos, também aqui do Rio de Janeiro. Vamos estar atentos. Lendo em Cantares, capítulo 2, verso 17, qual a aplicação profética da expressão "faze-te semelhante ao gamo ou ao filho dos veados sobre os montes de Beter"? Resposta: a igreja clama e anseia pela breve volta do Senhor Jesus, e o seu desejo é que ele venha com rapidez,
Em Cantares 2,17 nos diz: antes que refresque o dia e caia as sombras, volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho dos veados sobre os montes de Beter. A igreja fiel, ela clama, ela anseia pela breve volta do Senhor Jesus. É seu desejo, é que ele venha com rapidez. Texto em Cantares 2,17 diz assim: antes que refresque o dia e caiam as sombras, volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho dos veados sobre os montes de Beter. A paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, então, na sequência de mais duas participações, eu vou pedir agora então que a Ana Beatriz apresente seus comentários, frutos da observação que ela fez quando participou da dinâmica e também da resposta dos nossos irmãos. Pode falar, Ana Beatriz. Amém, pastor. Realmente uma bênção as duas respostas que nós acabamos de assistir. E nós vimos justamente que estamos falando de animais que são muito velozes, que são animais que correm em velocidades altas. E a gente pode fazer uma comparação justamente com o anseio que nós temos, que a igreja tem pela volta do Senhor Jesus. E é interessante que é como o nosso grito, que é o hora vem Senhor Jesus. Justamente nessa velocidade assim veloz que é como nós ansiamos. É isso mesmo, estamos alertas, não é verdade? Isso, é verdade. A igreja está preparada, a igreja está madura, não é? Amém. Pronta Amém. para esse brado triunfal e glorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, as duas próximas perguntas são destinadas a crianças, intermediários e adolescentes. E como sempre fazemos, antes de entrarmos neste último bloco do programa, nós vamos juntos, nós aqui e você aí no seu lar, vamos louvar ao Senhor, vamos glorificar ao Senhor com um dos hinos que as crianças cantam regularmente nas igrejas. Vamos adorar ao Senhor. Uma ovelhinha de Jesus eu sou, sempre está comigo, é meu bom pastor, me mostra o caminho em que devo andar, é meu amado Salvador, me livra do perigo, estende o seu cajado, é meu melhor amigo, do mal estou guardado, toda minha vida eu o amarei e para sempre viverei com Jesus, e para sempre viverei com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Que coisa maravilhosa louvarmos ao Senhor. Nos lembramos, né, no momento nas igrejas que as crianças também estão louvando, glorificando, orando. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós vamos agora então à pergunta de número 7, que diz, lendo Cantares, capítulo 2, verso 10, quem está falando nas seguintes expressões? O meu amado fala e me diz, e a expressão, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Temos 3 participações. A criança Lavínia Gomes, de Praia Grande, São Paulo. Temos a criança Helena Duarte, de Barra Mansa, Rio de Janeiro. E o intermediário Natan Costa, de João Pessoa, na Paraíba. Vamos assistir com atenção. Lendo Cantares, capítulo 2, verso 10, quem está falando nas seguintes expressões? A. O meu amado fala e me diz. A noiva, que é a igreja. B. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. O Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Helena, respondendo à pergunta de crianças intermediárias e adolescentes, de número 7. Lendo Cantares, capítulo 2, versículo 10, quem está falando nas seguintes expressões? O meu amado fala e me diz. Quem está falando é a noiva, é a igreja. E a letra B. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Quem está falando é o noivo Jesus, a paz do Senhor Jesus. Natan, lendo Cantares, capítulo 2, versículo 10. Quem está falando nas seguintes expressões? Letra A.
o meu amado fala e me diz. A noiva que é a igreja fiel. Letra B. Levanta-te, amiga minha, e vem. O noivo que é o Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Meus irmãos, nós nos alegramos muito, não é verdade? Nos alegramos muito de ver essas participações, o desejo sincero das crianças participarem. Realmente, isso nos edifica muito. E eu vou perguntar para a Maria Luísa, que é professora também de crianças, quais são suas observações sobre essas participações. É uma alegria, né, ver as nossas crianças ali crescendo, sabendo já que existe um noivo e que nós, né, somos a noiva, a igreja. E elas sabem identificar que tem um casamento para acontecer, que serão as bodas do Cordeiro, né? Então, é maravilhoso ver, né, as crianças ali respondendo rapidamente, sem pensar muito, e é muito bom isso para a nossa igreja. É muito bom, e eu entendo perfeitamente o que você disse quando fala de responder rapidamente, porque elas têm o desejo, elas têm o anseio, né, de responder, de apresentar a participação, é a maneira de expressarem até a gratidão delas por aquilo que o Senhor tem feito na vida delas. Eu acho que também é uma recompensa para as professoras, é verdade? Que trabalham com ela não só no domingo de manhã, mas no dia a dia da igreja, e uma bênção também para os pais de verem seus filhos encaminhados na presença do Senhor. Glória a Jesus. Vamos então à nossa próxima pergunta, a última pergunta. Comparando Cantares, capítulo 2, verso 10, com o que está escrito em Apocalipse, capítulo 22, verso 20, identifique as falas do noivo, Jesus, e da noiva, a igreja. Temos a participação da adolescente Ana Luísa Azevedo, de Montes Claros, Minas Gerais, a criança Samuel Filho, de Iúna, Espírito Santo, e o adolescente Davi Azaf, de Fortaleza, Ceará. Vamos prestar bastante atenção. Em Cantares 2:10, lemos assim: O meu amado fala e me diz, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Essa é a posição que o Senhor Jesus requer da noiva, que ela esteja pronta e preparada para o arrebatamento. E em Apocalipse 22:20, lemos assim: Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Aqui vemos a promessa que o Senhor Jesus faz para a sua igreja, que ele breve virá, e a noiva aguarda ansiosa para o encontro com o seu amado. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Samuel, comparando Cantares capítulo 2, versículo 10, com o que está escrito em Apocalipse 22:20, identifique as falas do noivo Jesus e da noiva a igreja. Em Apocalipse, Jesus fala que logo ele virá. E a noiva fala, vem Senhor Jesus, Maranata. Em Cantares 2:10, o noivo diz, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. E a noiva diz, o meu amado fala e me diz. E em Apocalipse 22:20, o noivo fala, certamente cedo venho. E a noiva diz, ora vem, Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Meus irmãos, nós estamos já chegando ao final do programa, não é? Assistimos mais essas participações, somos edificados, nos alegramos, não é? Mas para concluirmos, seria bom ainda as observações que as nossas jovens têm aqui a fazer. Vou começar pela Maria Luísa, pode falar. Ali, né, os adolescentes, a criança, né, o Samuel, Davi e a Ana Luísa, eles responderam aquilo que a gente veio conversando, né, durante as outras perguntas, que é o anseio, né? Nós temos um anseio, que é que Jesus volte, né? Nosso grito é o Maranata. E ali Jesus deu a promessa, né? E em breve se cumprirá. Glória a Jesus. Essa é a nossa certeza, não é uma esperança, é uma certeza. E você, Ana Beatriz? Amém, pastor. Realmente uma bênção a gente observar a alegria das respostas das classes também, a espontaneidade e tudo. E eles realmente fecharam com chave de ouro nessa última pergunta. Foi uma bênção. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. Como sempre falamos, não deixe de dar o seu like na plataforma, se inscreva na plataforma para receber os avisos, mande seus comentários, observações, é muito importante para nós, mas também mande os seus vídeos, participe, grave um vídeo, mande, será uma bênção para nós aqui poder transmitir também aquilo que você tem alcançado, tem aprendido da parte do Senhor nesta hora.
Daqui a pouco, às 19 horas, o nosso culto presencial nas nossas igrejas e às 20 horas o nosso culto transmitido pela nossa plataforma no YouTube. 2 excelentes oportunidades de levar o seu visitante para que ele também receba a bênção que eu e você temos recebido. Eu agradeço aqui a participação de vocês, foi uma bênção. Realmente vamos ter outras oportunidades de estarmos aqui. Amém? Amém. Amém, meninas. Um abraço a todos, a paz do Senhor Jesus.